Você sabe do que Jesus te resgatou? A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio buscar e salvar, ou ele veio buscar e resgatar aquilo que se havia perdido. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ir ao céu. A gente conhece algumas coisas das quais Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, veio fazer em nosso favor. Eu quero nesse vídeo mostrar para você pelo menos 6 coisas que nós encontramos na palavra de Deus, das quais Jesus veio nos salvar ou veio nos resgatar. Eu vou apresentar aqui 6 coisas bíblicas que eu acredito que você, sabendo disso, a sua fé vai ser, vamos dizer assim, mais edificada sobre aquilo que Jesus Cristo fez. Mas antes disso, se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário nesse vídeo e compartilhar com alguém, para que você possa levar essa mensagem para outras pessoas, amém? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre as 6 coisas que Jesus Cristo nos resgatou. Então vamos lá, a primeira coisa que Jesus Cristo nos resgatou foi do poder do pecado. Em Romanos capítulo 6, do verso 6 ao 7, diz assim, sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ainda em Romanos capítulo 6, agora no verso 14, Paulo escreve, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para nos libertar do poder do pecado. O que vem a ser isso? Uma pessoa que veio para Jesus, que nasceu de novo, que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa ela não pode mais estar debaixo do domínio do pecado. A sua carne, ela não pode mais estar dominando esse crente. O álcool, a droga, a prostituição, o adultério, assassinatos, imoralidades sexuais, esses pecados, eles não podem mais estar, vamos colocar assim, segurando uma pessoa, prendendo uma pessoa, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, de certo modo, ela nos outorga poder para vencer o pecado. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele ascendeu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos capacita a vencer os nossos pecados. Então, uma das coisas que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, tinha um objetivo, era de nos livrar do poder do pecado. Então é impossível dizer que eu recebi Jesus, mas eu continuo ainda escravo dos meus pecados. Isso eu não estou falando para uma pessoa que é nova convertida. É completamente compreensível uma pessoa que nasceu de novo há 1 mês, 2 meses, até mesmo 1 ano, vamos colocar aqui 1 ano, até no máximo 2, ela ainda está lutando contra os pecados, né? Ela ainda é escrava de alguns pecados, porque é um processo de libertação. Só que uma pessoa que tem 5 anos de crente, 10 anos, 15 e ela continua presa nos mesmos pecados, nós temos um problema. Provavelmente essa pessoa ela não tem Jesus. Porque aqui a Escritura nos diz que Jesus, quando ele morreu para desfazer o corpo do pecado. Nós éramos escravos do pecado, o pecado nos dominava, agora não pode mais nos dominar. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio, ele não pode mais nos controlar. O pecado não mais nos controla. Nós temos que vencer os nossos pecados. A primeira coisa que Jesus Cristo ele nos livrou ou nos resgatou do poder do pecado. Segundo, nós encontramos na Escritura que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos resgatou da morte eterna. O que vem a ser a morte eterna? O inferno. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele nos livrou de sermos condenados eternamente ao inferno. Em Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos livra da ira eterna, da ira vindoura, ele nos livra do fogo eterno do inferno, dos sofrimentos eternos no inferno. Então ele nos livra deste, vamos dizer assim, deste destino cruel que nós um dia estávamos direcionados para aquele lugar. Então todas as pessoas que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas têm o direito, a garantia de entrar no reino eterno de Deus, de entrar no céu. Todas as pessoas que morrerem com Jesus nesta vida, elas têm a garantia, por meio do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, elas têm o direito de entrar na Nova Jerusalém. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, pois lhe é assistido, ou é lhes dado o direito
de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Então, a morte de Jesus nos dá direito de ir para o céu. Nós temos, vamos dizer assim, um passaporte carimbado para ir para o céu. Morremos nessa vida, iremos estar com Jesus. Paulo vai dizer, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque nós vamos adentrar na Nova Jerusalém, nos céus. Então a morte de Jesus nos dá o direito de ir para o céu. A terceira coisa que Jesus nos resgatou quando ele morreu na cruz do Calvário foi da ira de Deus. Não sei se você sabe, mas todas as pessoas que não têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a ira de Deus paira sobre a cabeça dessas pessoas. A ira de Deus está ali, pronta para ser derramada sobre a cabeça dessas pessoas. Agora a pergunta é, por que Deus não derrama essa ira? Porque Deus tem um atributo chamado longanimidade. A longanimidade é um atributo a qual Deus ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ele espera que essas pessoas se arrependam. Ele não as condena de imediato. Então ele dá um tempo para que essas pessoas ouçam a pregação do Evangelho, para que essas pessoas venham até ele, sejam perdoadas e ele retire a ira. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele recebeu a ira do Pai sobre ele. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre debaixo da ira do Pai. Tanto é que quando ele está no jardim do Getsemane, ele vai dizer bem assim, que a ele é destinado o cálice que ele haveria de beber. Se você for pegar os salmos, você vai ver que lá está escrito que Deus ele tem um cálice da ira. Cálice da ira de Deus. Cristo bebeu desse cálice quando ele morreu na cruz do Calvário. Então ele nos livrou da ira. O texto que eu quero usar aqui é Romanos 5,9. Diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então existe uma ira, a ira de Deus, que vai ser derramada sobre a vida dos ímpios, sobre Satanás e os seus demônios. Essa ira, ela foi apaziguada na cruz do Calvário, mas só tem acesso a essa paz aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele apazigua a ira de Deus, apaziguou na cruz do Calvário, mas só pode estar debaixo dessa paz aqueles que receberam a Jesus, ou aqueles que receberão a Jesus como seu Salvador. Quem recebeu Jesus como seu Salvador foi salvo, nasceu de novo. Essa pessoa está livre da ira. Deus não mais está irado. Por que é importante a gente saber disso aqui? Tem muitos crentes que quando não compreendem isso aqui, eles acham que Deus está irado com eles, está com raiva deles. E por eles pensarem desse jeito, eles não conseguem se aproximar. Estou falando isso por experiência. Durante muitos anos eu pensei desse jeito, que Deus estava sempre irado comigo, que Deus me amava quando eu fazia tudo certo e Deus me odiava quando eu fazia coisas erradas. E eu ficava eu nunca tinha uma plenitude no caminho dele, eu sempre ficava cambaleando de um lado para o outro. Uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava bem, porque a minha confiança estava baseada no que eu fazia de certo ou de errado. Não que a santidade eu devo excluir da minha vida, eu devo ser santo sim, mas a minha aceitação não está nas coisas que eu faço de certo, mas está naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Jesus fez, o seu sangue, o seu sacrifício perfeito naquela cruz, me faz ser aceito por Ele. Então eu tenho a plena confiança de me achegar diante dele. Romanos 5,1 diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Ou seja, Deus não está irado conosco. Deus não está irado com você. Se você recebeu Jesus, Deus não está irado com você. Tira isso da sua cabeça. Deus te ama. E Ele quer se aproximar de você, Ele quer estar com você, Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer ter um relacionamento. Por quê? Porque Ele te ama. E o que possibilita isso? Cristo. Cristo Jesus nos possibilitou nos aproximarmos de Deus com confiança. Não é isso que o autor de Hebreus fala? Que nós devemos aproximar diante de Deus do trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A quarta coisa que Jesus nos resgatou foi da maldição da lei. Diz assim, Cristo nos resgatou, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que maldição é essa? Deus tem a sua lei, os 10 mandamentos. Nós temos ali os 10 mandamentos. Qualquer pessoa que viola ou que viesse a violar os mandamentos de Deus se tornaria maldito. A maldição de Deus, a maldição daqueles que quebram a lei, recairia sobre essas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você lembra lá a história do Gênesis, quando Adão come do fruto que não deveria comer? E o que Deus faz?
maldita é a terra por tua causa. Ou seja, houve uma maldição, porque ele transgrediu. Como ele transgrediu a lei, a maldição recaiu sobre a terra, recaiu sobre ele, recaiu sobre a mulher. A maldição é, tu vai trabalhar e do sol do teu rosto tu vai comer. E a mulher, tu vai dar à luz em meio a dores, né? Vai ser difícil a vida de vocês. Maldição. Maldição. Dali entrou todo o pecado e saiu arrebentando tudo. Então a maldição veio por causa que eles transgrediram a lei de Deus. Embora que não fossem os 10 mandamentos, mas Deus disse que eles não deveriam comer do fruto, comeram, transgrediram a lei. A maldição entrou no mundo. Então, todos aqueles que quebram a lei de Deus se tornam malditos. E todos nós nascemos em pecado, não é isso que a Bíblia diz? Nós viemos em pecado ao mundo. E por nós estarmos em pecado, somos malditos. Mas Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, que Ele derrama o seu sangue, que Ele faz o seu sacrifício perfeito, nós não somos mais malditos. Cristo se tornou maldição por nós. Então, nós somos benditos, por causa que Cristo se fez maldito na cruz do Calvário. Agora nós somos aceitos. A morte de Jesus nos resgatou da maldição. Nós somos benditos diante de Deus. Deus não nos vê mais como pessoas malditas, mas como pessoas benditas por causa do Filho dele. Por causa de Jesus, nós somos benditos. Quinto, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele nos libertou do poder do diabo. Em Hebreus 2, do 14 ao 15, está escrito assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então Satanás, vamos botar assim, eu quero explicar desse jeito, vou usar um outro texto para me explicar isso aqui. Efésios capítulo 2 vai dizer que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, os quais noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que todas as pessoas que não têm a Cristo, elas estão debaixo do domínio de Satanás. Satanás é o senhor dessas pessoas, porque ele é o Deus deste século. E todo aquele que vive conforme este século, conforme este mundo, conforme as práticas deste mundo, Satanás, como é o senhor deste século, as pessoas que praticam aquilo que ele, vamos colocar assim, que ele impõe neste mundo, se tornam servos do diabo. Então todas as pessoas estão debaixo do domínio do diabo, exceto aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, de acordo com o texto que eu li aqui, Hebreus 2, do 14 ao 15, quando Jesus morreu, ele destruiu aquele que tinha o poder, Satanás. Satanás tinha um poder e o domínio sobre as pessoas. Então quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele toma o direito agora sobre as pessoas, mas somente sobre aqueles que receberem a ele como seu único e suficiente Salvador. Porque o requisito para se aproximar de Cristo e receber a salvação é a fé. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Quando elas fazem isso, Cristo passa a ser o Senhor dessas pessoas e Satanás não tem mais direito sobre elas. Então quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos livra e nos livrou do poder do diabo. Então não tem que ter mais medo do diabo. Eu não preciso mais ter medo de Satanás, porque a Bíblia vai dizer: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. Maior é o que está em nós. Satanás, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Então, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos livrou do poder do diabo. E sexto, para a gente finalizar, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele nos resgatou de uma vida vazia e sem propósito. Diz assim, 1 Pedro 1, do 18 ao 19. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele nos livrou de uma vida vazia. Agora, quando nós viemos para Cristo, nós temos um propósito, nós trabalhamos por um reino. O que a Bíblia quer dizer
que ele nos tirou de uma vida vazia. Todos nós vivíamos lá no mundo em prol dos nossos prazeres, dos nossos desejos da nossa carne. Nós vivíamos para satisfazer o pecado, os desejos pecaminosos que habitam em nós. Nós vivíamos para buscar as coisas deste mundo, as concupiscências, como diz João lá na sua carta, 1 João 2,15, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós éramos inclinados a essas coisas. Nós vivíamos por isso. Depois, agora que nós viemos para Cristo, nós fomos transportados do reino de Satanás para o reino de Cristo, Colossenses 1,13, agora nós temos um propósito de vida. E que propósito é esse? Trabalhar pelo reino de Jesus. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos, vamos colocar assim, labaredas de fogo. Não é isso que está escrito lá em Hebreus? Que ele faz dos seus ministros como labaredas de fogo. Nós somos labaredas de fogo nas mãos do Senhor. Nós somos aqueles que vamos resgatar as almas, trazer os pecadores. Nós somos responsáveis por pregar o evangelho. Agora nós temos uma missão: levar Cristo para as pessoas, resgatar o drogado, a prostituta, o assassino, o mentiroso. A gente tem essa missão: trazer as almas para Jesus. Nós temos agora um motivo para viver. Eu me alegro por ser participante. Eu digo para você, para mim, Pastor Céu, é uma honra servir Jesus. Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Ele me deu um propósito de vida. Agora eu tenho um alvo. Lá em Hebreus diz que nós caminhamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora eu tenho um alvo na minha vida: Cristo Jesus. Agora eu vivo por Ele. Eu prego o evangelho por causa dele. Eu vou atrás das almas por causa dele. Eu falo de Jesus aqui na internet por causa dele. Eu falo da palavra aqui na internet por causa de Jesus. É por causa dele. Agora eu tenho um objetivo de vida. Eu vivo olhando para o alvo que é Cristo. Eu tenho agora um objetivo de vida. Eu vivo olhando para a eternidade, com valores eternos. Cristo me deu um motivo para viver. Eu estava vivendo para mim. Agora não. Estou vivendo para Ele, porque Ele me resgatou e livrou a minha alma da morte eterna e me deu um motivo para viver. Então esses foram as seis coisas que Jesus Cristo nos resgatou. Eu vou repetir rapidamente, só para a gente recapitular. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos livrou do poder do pecado. Segundo, da morte eterna. Terceiro, da ira de Deus. Quarto, da maldição da lei. Quinto, do poder do diabo. E sexto, de uma vida vazia e sem propósito. Cristo fez tudo isso por nós. Não é só isso. Eu separei 6 coisas, mas tem muito mais coisas que Jesus Cristo fez. Se você ler a sua Bíblia, você vai encontrar muita coisa que Jesus fez por nós. Eu espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Se você gostou, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com alguém. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.